Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa, Miguel Albuquerque, caro Presidente do PSD, Luís Montenegro, em quem cumprimento todos. Caras e caros amigos, basta desculpas esfarrapadas. Dr. António Costa não se demitiu por causa de um parágrafo ou de um comunicado. Demitiu-se porque o seu governo ruiu. Ruiu por dentro. Ruiu por incapacidade, irresponsabilidade e incompetência. Ruiu porque a falta de responsabilidade e estabilidade levou a um governo incapaz de governar e resolver os problemas do país. Um governo que colocou os portugueses na rota do empobrecimento. Empobrecimento porque os portugueses perderam o poder de compra nos últimos 2 anos, pagam cada vez mais impostos e têm cada vez menos e piores serviços públicos. Este é o principal legado de empobrecimento dos governos de Dr. António Costa. Após 8 anos de governo, não foram 8 meses, não foram 8 semanas. Após 8 anos de governo, os portugueses constatam que a saúde, a educação, a justiça e os serviços públicos em geral estão hoje pior e, em alguns casos, muito pior do que estavam em 2015. Mas que não existam dúvidas. Há uma alternativa a este empobrecimento socialista. Os portugueses sabem, se queremos mudar de governo, se queremos mudar de rumo, se queremos ter outro rumo para Portugal, só há um caminho, um voto no PSD. Qualquer outro voto, à nossa direita ou à nossa esquerda, em qualquer outra força partidária, é na prática continuar a votar no Partido Socialista. É na prática manter o Partido Socialista no governo. Há um espaço não socialista que é liderado por nós, mas onde cabem muitos socialistas, moderados e social-democratas. É o espaço dos que acreditam que a liberdade não é apenas política, mas que ela não pode existir e prosperar sem liberdade económica e social. É o espaço dos que defendem uma economia de mercado social. É o espaço dos que defendem menos carga fiscal. É o espaço dos que defendem o primado do Estado de Direito. É o espaço dos que defendem uma sociedade assente na meritocracia. Mas é também o espaço daqueles que defendem mais proteção social, um Estado melhor, capaz de responder aos problemas dos portugueses. Um sistema baseado no mérito não pode esquecer aqueles que têm maiores dificuldades e necessidades. Num país com baixos rendimentos, em que a mediana de salários ronda aos 1.000 euros mensais e com profundas desigualdades, o Estado Social é um pilar fundamental de uma sociedade livre e democrática. Para todos os que não desistiram de ter em Portugal um país mais livre, mais desenvolvido e mais próspero, e para todos os que resistem à mexicanização, ou se preferirem à venezuelização do Portugal via Partido Socialista, a mensagem é simples. Não nos resignamos a ter um país pobre. Não nos resignamos a ter um país estagnado. Não nos resignamos a ter um país com baixos salários. Não nos resignamos a ter um país de empregos precários. Não nos resignamos a ver os nossos melhores jovens obrigados a emigrar para construir um futuro melhor. Não nos resignamos a viver num país que parece ter perdido a esperança. Não nos resignamos, numa palavra, a esta estagnação socialista de pobreza e miséria. E caras e caros amigos, vamos para uma campanha eleitoral e não podemos ter medo. Não podemos ter medo de nos afirmar como social-democratas. Não podemos ter medo de defender mais liberdade económica e social. Não podemos ter medo de defender menos carga fiscal sobre uma classe média e um tecido empresarial sufocado por impostos e taxas. Não podemos ter medo de ir contra o politicamente correto. Não podemos ter medo de dizer que os últimos 25 anos socialistas nos trouxeram estagnação, pobreza. Não podemos ter medo de defender uma economia de mercado com cariz social. Não podemos ter medo de dizer que precisamos de atrair investimento e de exportar, pois só isso gera emprego e riqueza. Não podemos ter medo de enfrentar lobbies e interesses, sejam de que setor forem. Não podemos, numa palavra, ter medo de defender Portugal. Portugal tem futuro. Portugal tem futuro se nos libertarmos das amarras socialistas, se formos capazes de construir instituições independentes, credíveis, sólidas e competentes. Se formos capazes de apostar na educação e na formação, se formos capazes de ter uma economia mais competitiva, cada vez mais assente na digitalização e na descarbonização,
se formos capazes de criar uma sociedade com menos desigualdades e que promova o elevador social para os nossos jovens. Portugal tem futuro se enfrentarmos todos juntos o inverno demográfico que se vai abater sobre o país. Se lutarmos todos juntos por um país com mais liberdade, iniciativa e dinâmica económica e social. Com a liderança e a visão de Luís Montenegro, a mudança vai ocorrer. Com a tua liderança e visão, Luís, vão mobilizar-se as pessoas por esse país fora, nas cidades e vilas de Portugal. Como em 78, em 79, 80, com a AD de Sá Carneiro. Como nas maiorias absolutas de Cavaco Silva. Coragem e reformismo, como houve nesses dois períodos e como também vimos na governação de Passos Coelho, e a agenda constrói-se, desenvolve-se e convence a maioria. Haja consistência nos valores, princípios, ideias e atitudes e as oportunidades surgirão. Viva Portugal! Muito obrigado. PSD!